Olá, bom dia pessoal, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá pessoal? Graças a Deus, quero agradecer aqui a vocês, tá pessoal? Mais um dia a gente tá aqui, temos que agradecer a Deus, tá? Agradecer por chegarmos aqui, tá? E começar essa introdução minha aqui, tá pessoal? Qualquer coisa aí, se eu tossir aqui, espirrar, tá, pessoal? Porque você vê a gripe tá aí assolando, essas coisas aí, carnaval, tá, pessoal? Não tem jeito, a gente, né? Nossos familiares foi, então o vírus tá se espalhando, tá? Eu aumentei aqui a dosagem de vitamina C, tá? Tô tomando suco de limão, tá? Eu tenho melhorado, mas você vê que ainda tô com pigarro na garganta, tá? O nariz queria ficar escorrendo, mas eu tomei isso aí, né? Até meu café da manhã eu comi ovos mexidos aí, então, para reforçar a minha imunidade do meu corpo, tá? Para combater esse vírus aí, tá, pessoal? Porque não tem jeito, tá, pessoal? Todo mundo está conectado. Você viu a energia, a pressão que a gente sentiu, né? Pelas pessoas que estão aí inconscientes, tá? Estão gerando esse tipo de energia baixa, então essa energia, então a gente que é espiritual sentiu. Então a mesma coisa os vírus, a gente tem um corpo aqui que ele está suscetível a isso, tá, pessoal? Tá todo mundo com, é por isso que a gente tá no mesmo barco. Então, quando eu aqui tô falando essas coisas que despertam a pessoa, eu tô ajudando a pessoa, então eu tô ajudando coletivamente, o coletivo. Porque não tem como a gente sair desse barco sozinho. Ele que se o mar pegue aí para eu comer peixe frito, eu que vou me livrar. Não pode ser assim, pessoal. E tem alguns que pensam assim, né? Né? Pelo a coisa aqui, o interesse, né? Da Matrix, não vou espalhar. Se ele quiser aqui, ó, vai ter que pagar bem caro. Então, quem vai pagar bem caro é todo mundo e você também, tá? É por isso que eu falo, pessoal, quando a pessoa fica dormindo, entra nesse sistema, tá? Que foi criado, principalmente o sistema financeiro, né, pessoal? Que pega todo mundo aqui, a Matrix vai continuar ganhando, tá? Vai continuar aí ganhando, vai continuar é, espalhando isso. Olha o que aconteceu no meio que se diz evangelho. Olha aí o que aconteceu. E olha que meu tema, olha que eu estou falando meu tema. Eu falei ontem aí, você viu que até eu tive que parar porque a luz, né? Depois fiquei sabendo, a minha filha me falou, foi o porte ali, o porte lá da rua, né? Uma rua aqui embaixo, né? Pegou fogo lá, o negócio tava caindo, né? Parece que o transformador, tá? Mas aí os técnicos aí de eletricidade, né? Que aqui na Bahia é o que? É Coelba, né? É Coelba. Então vieram lá, consertaram e a energia aqui se estabeleceu, tá, pessoal? Mas eu já tinha parado, né? Aí eu disse, amanhã eu vou iniciar, vou gravando, né? Porque ontem eu dei uma introduçãozinha, falei um pouco assim a primeira parte, né? E a luz caiu. Vocês assistiram meu vídeo aí, meu primeiro vídeo aí, vocês viram. Eu no escuro, né? Falando com vocês no escuro. Eu tava no escuro lá falando com vocês, você não tava me enxergando. Mas como é que se diz? Isso faz parte, tá, pessoal? Eu pensei que já tinha iniciado o apagão. Você sabe, né, pessoal? Que eles querem reiniciar aí, tá? E pode acontecer isso aí. Luz, internet, tudo a gente ficar no escuro, tá? Vai botar a culpa aí que é o sol, vai dizer que é o sol que queimou os negócios lá, você vai ver.
Eles vão inventar várias coisas aí e eles mesmo que vão fazer isso aí, tá? Vocês estão preparados? Então se prepare porque isso pode durar aí semanas, meses, tá? Depois que eles vão retomar aí, tá? Eu vi até um vídeo aí que já bancos não estão funcionando, o eletrônico, uma cidade aí parou aí porque os pessoal queria comprar e agora a maioria a pessoa é Pix, né? Pix e cartão, né? Pix e cartão, pouca pessoa hoje dinheiro, né? Porque eles já estão preparando também para que o dinheiro suma aí das suas vistas, das suas mãos, das suas vistas, tá? Então, eles vão fazerem isso, tá? Então, eu pensei que já começou, eu estava no escuro ontem, você viu? No vídeo, mas aí eu consegui dar a introdução, consegui falar uma parte aí da primeira parte ontem, né? E agora vamos iniciar a segunda parte aqui do nosso tema, que é o que, pessoal? Né? Vamos lá, antes que comece aqui a minha tosse, né? Deixa eu tomar aqui logo um chá também, para minha garganta ficar bom, antes que comece aqui a minha tosse, as minhas coisas. Parou mais, tá, pessoal? Você vê, tomei aí um café reforçado, né? Como é que se diz? Ovos mexidos. Você já comeu ovos mexidos? Mexido, pessoal? Então, começou eu tomei esse café aí e. Como é que se diz? Cadê, pessoal? Deixa eu ver aqui que eu não estou encontrando. Meu Deus, o que é que aconteceu agora? Eu não estou encontrando meu estudo. Aqui, pessoal. Vamos lá, que a gente está falando desse estudo, né? Então, e a gente precisa tomar consciência disso. Para a gente, porque eu sei que muita gente, tá? Tem essa crença limitante. Até aqui agora no meu canal, tem gente trabalhando esse lado aí da religiosidade dela, tá, pessoal? Tá trabalhando esse lado aí porque é muitos anos, tá? Eu também passei, então tem coisas também religiosas que às vezes eu me pegando, eu tenho que me livrar dessas coisas. E até coisas que não é boa, tá? Religiosas, tá? Crenças que a gente aprendeu desde de pequeno, ou então que culturalmente, né, a sociedade aqui no Brasil, na Bahia, culturalmente a gente vai pegando esses três jeitos. Não tem como, a gente é influenciado, pessoal. Então, às vezes, para a gente ir se libertando dessas influências, é aos poucos, tá, pessoal? Quando a gente vai tomando consciência, aos poucos a gente vai se livrando dessas coisas. Não é fácil, tá, pessoal? Trabalho de desapego da Matrix não é fácil, tá? Principalmente nesse meio religioso. Então, é o que acontece, né? Que o nosso tema que a gente está falando, o que é a falsa espiritualidade? Então, se eu perguntar a você, existe uma falsa espiritualidade aí, pessoal? Que a gente está presenciando, existe uma falsa? Você disse, existe, seu irmão, existe falsos aí, existe falsos profetas, existe falsos pessoas aí, existe. Você vai confirmar isso, né? Então, se existe falso, automaticamente, você sabe o que é automaticamente? É aquilo que, se você acredita em uma coisa, a outra coisa tem que existir também. Que é o quê? Se existe a falsa espiritualidade, então existe uma verdadeira espiritualidade. Entende, pessoal? Então, e agora, né? Se pergunta, e agora, irmão Samuel? Para a gente saber se a gente está na verdadeira espiritualidade ou então a gente está sendo enganado, estamos numa falsa
espiritualidade, como é que faz? Então, é o que a gente está estudando. Então, primeiro você tem que saber o que é falso. Porque quando você vê que aonde tem falso, você vai descobrir aonde é a verdadeira espiritualidade. Entende? Então, uma coisa trabalha conjunta com a outra. Entende? É assim, então você tem que saber se está no falso. Porque às vezes você tá no falso e está acreditando que é verdadeiro. Entende? Isso é um engano. Por isso que eu coloquei a pergunta: e por que não podemos vibrar nesse engano? Porque tem pessoas agora aí que estão vibrando no engano. Não porque ela quer, porque ela está sendo enganada mesmo. Ela está dormindo, ela não está vendo, então ela está sendo enganada. Então aquelas pessoas estão levando a ela vibrar. Então a consciência dela, a vibração, ela acreditar, né? Porque quando ela coloca a fé, a crença dela, então ela começa a acreditar. Então o ser dela começa a vibrar naquilo. Então, por que a gente não pode vibrar no engano? Porque o engano não vai trazer resultado para a nossa espiritualidade, para que a gente evolua, a gente eleve a nossa energia, para que a gente possa sair daqui, né, pessoal? Você sabe que a gente está preso, né, consciencialmente, né? Eu tenho um vídeo gravado aqui, tá? Vários aí, até falando da roda de Sansara, essas coisas tudo eu tenho, você sabe que a gente está preso. Então, o que é que a gente precisa para sair desse jogo? De energia. Então, energia mais evoluída, não energia de baixa vibração. Quando mais a gente fica na energia de baixa vibração, a gente fica preso a essa realidade, a nossa consciência, né? Que a gente fica preso. E vai ter época que vai chegar, por isso que vai ter época que a Matrix, ele quer prender você mesmo, que ele vai criar um corpo seu, né? Junto com... você vai ser metade robô, metade parte humana, tá? Porque aí você não morre, tá? Então, se você não morre, você é um robô, não descansa, então sua consciência não consegue desprender do corpo, porque o corpo é um corpo de robô, de ferro. Entende? O nosso corpo é temporariamente, foi desenvolvido para temporariamente a nossa consciência estar aqui por um determinado tempo. Então, e mesmo assim, por um determinado tempo, por exemplo, eu vou viver 100 anos, 80 anos, então eu fico com determinado tempo a minha consciência nesse corpo. Eu fico usando esse corpo até ele se degradar, como é que se diz? Envelhecer, né? Então eu fico nesse corpo. Mas ao longo de eu ficar nesse corpo, eu tenho saída da minha consciência desse corpo, para esse corpo ele regenerar, ele descansar. Então é quando a gente dorme à noite. Então a gente tem saída à noite. Você sabia disso, pessoal? Opa, deixa eu aqui, pessoal, porque eu tô. Você vê, né, pessoal? Eu quero ver se tá descendo aqui, espirrando, tá? Era até vou pegar um pano aqui. E minha garganta, ver se eu tossir aqui, tá, pessoal? Me perdoe aí, tá? Alguma coisa aí, porque isso pode parecer para alguns até que eu não tô tendo, como é que se diz, higiene, tá? Passando essas coisas para você, tá? Mas é meu estado agora, tá? Aqui no meu corpo, tá? Gripe, né, pessoal? E eu saí, tá? Peguei o ônibus, o metrô que eu fui para casa da minha irmã, tá, pessoal? No mesmo ônibus lá eu já tava espirrando, pessoal. Senti uma pressão nas costas energeticamente, tá? Não tem jeito, tá, pessoal? A gente é espiritual. A gente é espiritual, a gente sofre. Então, tá certo, pessoal? Então é isso. E por que não podemos vibrar
nesse engano. A gente não pode, porque a gente tem que vibrar na nossa verdadeira espiritualidade. É aonde vai nos ajudar a elevar a nossa consciência. Quando a gente está vibrando engano, a gente está numa vibração baixa. É isso. Então, e aí o que é que ele fala, o que é essa falsa espiritualidade? Ele disse: a falsa espiritualidade é um conjunto de crenças enganosas. Então, que você lança sua crença em coisas que é enganosa, que não vai trazer resultado, que pode levar ao comportamento, né? Através de doutrina que não está de acordo com a verdade e que simula uma conexão falsa com o sagrado, né? E com a fonte, mas essa conexão é baseada em falsidade e na aparência, desviando da verdadeira prática espiritual divina. Então, por isso que o Matrix, né? Eu falo assim porque são esse conjunto de religiosidade que está trazendo crença. Para quê? Olha agora quantas tem aí, pessoal. Você pode escolher, tá? Tem tantas aí, tá? Eu não escolho nenhuma, tá? Eu tô longe desses conceitos tudo aí, tá? Agora, existe coisa lá, verdade, que estão nesses grupos? Tem. E eu pego essas coisas e trago para aqui para a gente, para o nosso benefício espiritual. É o que eu faço. Você vê que eu trago assunto aqui espírita, católico, evangélico, budista, né? Espiritualista, eu trago todo o conceito. Trago o conceito também de Freud, de Jung, da psicanálise, da psicologia. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe o teor do meu vídeo. Teve um vídeo aí que eu misturei tudo isso aí, tá? Só em um vídeo. E o IA aqui do YouTube, né? Ele ficou procurando aonde eu vou encaixar a categoria, qual categoria eu vou colocar, porque tem categoria religiosa, né? Científica, categoria da psicologia, da psicanálise. Então, existe várias categorias. Então, eu reuni tudo isso em um vídeo aqui, tá? Tá aí gravado aqui. Eu não sei em que categoria eles me colocaram, mas tá em alguma, deve estar na religiosa, né? Quando ele viu falando de Bíblia, né? Da escritura, eles colocaram na categoria religiosa. Deve ser isso, tá? Então você deve encontrar nessa categoria, né? Então, ele diz que vai simular uma conexão falsa. Você não está em conexão, mas você tem uma conexão falsa. Mas essa conexão é baseada no ego. Então, é coisa do seu ego. A falsidade, a aparência. Então, falsidade vem de máscara. Que você não está demonstrando aquilo realmente que você é. Desviando, então, o quê? Da verdadeira prática espiritual divina. Então, vai desviar você. Então, a maioria agora dos grupos religiosos, que eu falo que é a Matrix, ele tem doutrina que não estão de acordo com a verdade, com a espiritualidade, com a verdadeira espiritualidade. Então, tem coisa agora, pessoal, fazendo doutrina que nem está na escritura, tá? Até os evangélicos, mas eles fazem porque o líder, o pastor dele ensinou. E eles não procuram saber. Imagine, o evangelho, ele pega assim, ó, aqui é o meu caderno, mas ele pega aqui a Bíblia, ó, coloca, hoje é o quê? Hoje é domingo, né? Eles vão para lá para o culto. Hoje em dia, agora mesmo, deve estar lá, o culto lá rolando. Que eles falam que é o culto que está pregando o evangelho, tá? Entre aspas, né, pessoal? É outro evangelho. Então a gente viu, né,
Aí a gente falou das principais características da falsa espiritualidade, que foi arrogância, superioridade, né? Aparência sobre a essência, então mostrar uma aparência que não é a essência dela, né? Então isso vai ser através de gestos teatrais, rituais, palavras, né? Isso acontece também no meio evangélico. Então aquelas pessoas que te atraem, fica pulando lá, fica, sabe, para ele dizer que ele é melhor do que você. Entende? Então, falta de prática, aí a gente vai para a segunda parte agora, tá, pessoal? Então, qual é a outra principal característica daquela pessoa que está vibrando nesse engano, nessa falsa espiritualidade? Ele diz falta de prática e falta de coerência. Então, essa pessoa, ela não tem uma prática na vida cotidiana, é uma prática de ela trabalhar a espiritualidade. Ela também não tem coerência. Ela, por exemplo, agora, domingo, esses pessoal estão ouvindo aí. Quando eles saírem de lá, eles não vão andar de acordo com o que foi ensinado a vez. Tá? Ele fala, não vive de acordo com o que prega. Então, não vive, próprio até o pastor, ele está pregando uma coisa, mas ele não vive aquilo, gerando uma espiritualidade superficial e sem perseverança. Então, quando vem a dificuldade, essas pessoas caem logo, ela não persevera. Entende por quê? Ele gerou uma espiritualidade do ego, uma falsa espiritualidade. Ele não está conectado verdadeiramente. Ele tem que falar, pessoal. E isso tem até líderes, tá? Eu digo, olha, ser humilde, eu não estou na espiritualidade ainda, eu não estou. Eu quero encontrar verdadeiramente esse Deus, me conectar verdadeiramente. Então, quando você tem esse desejo, Deus vai mostrar o caminho para que você encontre essa verdadeira espiritualidade. É o que eu estou falando. Então, tem pessoas agora aí nesse meio religioso, de vários grupos, né? Que estão lá com um coração sincero, a espiritualidade vai despertar e vai tirar você de lá. Foi isso que aconteceu comigo, tá, pessoal? Porque as coisas que eu fiz no meio religioso, eu fiz com um coração sincero, pessoal. Porque eu estava acreditando, eu era sincero, tá? Nas coisas, eu acreditava ali que, sabe? Mas isso faz parte. Então, Deus sondou meu coração. Então, Ele vai sondar o seu coração. Aqueles que é da verdade, tá? Ele vai mostrar a verdade para você, mesmo você estando aí, vibrando em uma falsa espiritualidade dessa, numa religiosidade dessa aí. Mesmo você perdido aí, Ele vai buscar você lá. Foi o que Cristo disse, né? Tem ovelhas que ainda falta entrar nesse aprisco. Eu vou lá buscar. Deixa a 99 cá e vou buscar uma. Né? Foi o que Cristo falou. Tá? Então ele vai buscar você, ele vai sondar lá, ele vai ver que tem lá uma ovelha que é do aprisco cá e está lá em outro rebanho lá. E ele vai lá buscar você, vai chamar você, vai abrir sua consciência para você enxergar, tá? Então, ele diz que deixa eu ver, a quarta, né? É a terceira característica, principais características, que é o quê? Falta de prática e coerência. Então, não viver aquilo que está pregando. Aí, qual é a outra característica? Positividade tóxica. Então, essa pessoa, a gente é para passar uma frequência positiva, mas ele passa uma positividade tóxica, que é o quê? Fingir perfeição, negando as emoções humanas, como tristeza, raiva e vulnerabilidade, o que pode, o que impede o autoconhecimento. Então, a maioria, né, desses grupos religiosos, eles se colocam como um super-homem. Então, ele fica negando que ele tem emoção humana, como todo mundo, tristeza,
raiva. É normal a gente sentir isso. A gente também tem a vulnerabilidade, né, do nosso corpo. A gente sente dor aqui, pessoal. Agora mesmo eu estou gripado. Eu estou tossindo, a minha voz tá aqui, graças a Deus agora, né? Eu tomei aí suco de limão, tomei as vitaminas, não tô tossindo muito, mas ontem até a noite eu tive dificuldade para dormir porque eu tava tossindo, tá? E o nariz querendo escorrer, agora até parou. Entende, pessoal? Então a gente precisa entender essas coisas, que a gente é humano, pessoal. Então a gente tem emoções humanas, como ter raiva, vulnerabilidade, né? E a gente precisa acolher essa nossa parte. Não tem nada de errado com a gente. É frequência, é só um desequilíbrio, porque a gente é humano, né? O que impede o autoconhecimento. Então, se você não quer conhecer, você quer rejeitar, você quer dizer que é perfeição, você é perfeito, você é o super-homem. Então, isso é uma positividade tóxica. Você não está passando uma positividade que faz com que a pessoa se torne humano e vá melhorando a capacidade. Tá? Por isso que eu falo sempre aqui, você já deve ter ouvido aí nos meus vídeos aí, vocês que me assistem, eu digo, se você errar, pessoal, tá? Não se culpe, tá? Não se culpe, faz parte do nosso processo humano, porque a gente está aqui errando. Faz parte a gente ter essas emoções, se irritar, com raiva, a depender da frequência das coisas que acontecem aqui, a gente pode cair nesses laços aí. É normal. O negócio é a gente reconhecer, não, opa, vamos voltar para a frequência correta. É isso, você vai voltar, né? Agora, vai ser a última vez que você pode cair? Não. A gente vai caindo, pessoal. É assim, porque a gente é humano. Ao mesmo tempo que a gente tem alegria, a gente sorri, a gente tem tristeza, a gente sente raiva também, tá? Faz parte do ingrediente humano que a gente está aqui, tá? Então, mais a vez, o líder, pessoas, né, querem passar uma ideia que fingir que ele é perfeito, tá? Foi por isso que teve um aí que teve um pastor que teve doente aí do joelho, né? Tava doente aí. Ficaram escondendo aí a notícia, dizer que não estava doente. Eu tive até em um grupo que foi assim. O pastor estava doente, tá? E eles não queriam falar. Ele é humano igual a gente. Mas por quê? Porque eles sempre querem se colocarem como superior a vocês. Tá? Por isso que aqui eu não me coloco superior a vocês. Você vê eu aqui, pessoal, doente, às vezes tem zoado aqui, às vezes apaga a luz. Então, tudo tem que ser natural como é. Então, é uma espiritualidade, né? Foi até eu gravei um tema falando sobre isso. A espiritualidade livre, simples. Então, eu estou tentando transmitir essa frequência de uma espiritualidade. A espiritualidade é simples, pessoal. Não esse engano, né? Mudar a voz. Oh, oh, vai descer agora o poder. Oh, 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 a luz está descendo agora, pessoal. Agora vai descer a luz. Né? Não vou fazer isso aqui, pessoal, no meu canal, tá? Aqui você vai ver eu espirrando, doente, tossindo aqui, né? Que eu recebi a frequência aí das pessoas que ficou de carnaval. Eu não fui, mas pelo me estar aglomerado com essas pessoas, elas estão contaminadas, tanto energeticamente como fisicamente. Vários vírus, né? Até meus familiares também que foram para carnaval. Então, vem transmitir o vírus. Eles vão ter contato comigo. Né? A gente não tem como dizer, eu não quero ter contato com você, não. Saia. O nosso familiar, né, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer? Esse dia mesmo, a minha filha aí teve problema, eu levei ela
para o hospital. Eu tive no hospital também. Teve muita gente lá com esses problemas. Então, não tem o que fazer, pessoal. A gente não pode temer estar aqui, porque a gente está aqui e daqui a pouco não está mais. A gente tem que ficar, porque é capaz de a gente, né, contrair alguma coisa. Se for da a permissão de Deus de a gente não estar mais aqui, a gente não está mais. Por isso que quando eu começo o vídeo e termino, eu disse, se Deus permitir. Então, se ele está me permitindo estar aqui ainda, por isso que eu agradeço quando eu começo o vídeo, né? Graças a Deus por estar aqui ainda nessa realidade chamada Terra. Porque é capaz de eu gravar esse vídeo, é capaz de eu não estar mais aqui. Só ele sabe, pessoal. E vocês têm que entender essas coisas, tá? Faz parte aqui do processo humano que a gente está passando. A certo, você tem que fazer igual o apóstolo Paulo, né? O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Será que é lucro mesmo? Então a pergunta é: será que você vê a morte como lucro ou como que alguém que não está ganhando nada? Depende da sua visão espiritual, entende? Então é isso. Ele diz: impede o autoconhecimento. Então impede que você trabalhe isso. Conheça essas partes que a gente tem, que faz parte da emoção humana, a tristeza, a raiva. Então você ficar rejeitando para querer ser perfeito, mostrar uma perfeição da onde, tá, pessoal? A gente tem que mostrar que a gente é ser humano, que temos sentimento pelo outro, temos compaixão pelo outro, a gente tem que demonstrar isso, né? E através dessa frequência a gente vai melhorando, tá? Por isso que muita gente, tá, resiste ao amor, porque ele acha que a frequência do amor é uma fraqueza, pessoal. Mas ele não sabe que é um poder muito grande, uma frequência muito grande, o amor. Por isso que muita gente resiste ao amor, principalmente o amor de Deus, tá? O que mais, pessoal? Como é? A quinta a quinta característica, falsa doutrina. Então, aqueles que estão vibrando na falsa espiritualidade, eles estão recebendo, eles estão colocando a crença dele nessas falsas doutrinas. Então, várias aí, tá, pessoal? Olha aí qualquer grupo aí, se não existe aí uma falsa doutrina. E tem muita gente seguindo. Então, você começa a vibrar ali. Se você não tem conhecimento, você coloca o seu coração, sua crença naquela falsa doutrina. Que é o que ele fala? Ele fala que é a crença que engana e afasta a pessoa de sua essência divina ou do ensinamento autêntico, então verdadeiro. Então, quando você coloca a sua crença, né? Essa falsa doutrina que você recebe do líder lá, e você começa, ele fala lá uma heresia, fala alguma coisa que aí você tem que seguir, você aí crê nisso, você coloca a sua crença ali. Então vai enganar, vai afastar você da sua essência divina. Em vez de fazer você se conectar, enquanto eu estou trabalhando aqui para passar a verdade, para você se conectar à sua essência, tem outros trabalhando para desconectar você da sua essência, criando essas doutrinas aí falsas que vocês estão seguindo. E às vezes eu estou aqui combatendo para que você tire essas crenças e às vezes você entra em, como é que se diz? Em discussão comigo, você entra em briga comigo porque você acha que aquilo que você, nos grupos religiosos, você acha que aquilo é verdade. Então, quando eu falo que aquilo é mentira, então você começa a vir me atacar, porque você acreditando naquilo. Aí por isso que às vezes tem alguns aqui que eles ficam zangadinhos comigo assim, tá? Mas eu entendo, porque você tá colocando, e eu tenho que tirar, é preciso tirar as crenças limitantes, principalmente essas religiosas, tá? Tirar essas crenças limitantes para que você se conecte à sua essência divina.
Porque é essa crença é que está afastando você da sua essência divina. E também afastando você do ensinamento autêntico. Então, daquele ensinamento que tem uma essência de verdade. Está afastando você. Mas é difícil, tá, pessoal? Fazer esse trabalho se a pessoa ainda não despertou totalmente. Então, às vezes tá me ouvindo aqui, ela fica zangada comigo, às vezes quer me dar até uma predada na cara. Se me encontrasse aí, me esmurrava todo, tá? Calma, você é irmão, você quer me fazer mal, você é irmão ou não é? Então, tem pessoas assim, tá, com esse sentimento por causa dessas crenças, porque a maioria que estão aqui passaram aí por grupo religioso. E eles chegaram lá, acreditaram em coisas que algum líder, um falso profeta falou para ele. Agora, o que é que eu tenho a ver com isso? Agora eu venho aqui falar aquilo que realmente a espiritualidade quer, o que é que vocês sentem na hora? Vocês ficam com raiva, né? Então, por isso que eu entendo, tá? Existe um momento aqui de pessoas sentirem, depois vai sentindo amor por mim, depois é uma mistura de emoções, de sentimento, tá, pessoal? Que as pessoas vão sentindo. Mas isso faz parte do processo, tá? E desapegar dessas crenças limitantes, então requer um certo tempo, tá, pessoal? Requer um certo desapego aí dessas coisas, tá? Então é por isso que eu fico aqui trabalhando devagar, tá? Cada dia eu dou uma vacina, uma injeção aí para ir reagindo a pessoa e vivendo espiritualmente, tá? Por isso que eu falo a vocês, não deixe de assistir, tá? Mesmo que você esteja zangadinho comigo, tá? Não deixe de assistir aí. É para o seu bem, tá? O médico, quando ele dá vacina, dá anestesia, é para ele chegar lá, costurar, né? O lugar que teve o corte, então ele ali dói, né, pessoal? Eu mesmo quando eu fui arrancar o dente, o cara deu a injeção, o dentista, né, deu a injeção, doeu bastante. Mas depois, quando foi passando a anestesia, né, anestesiou, eu não senti mais nada. Ele foi lá e arrancou assim, não senti nada. Entende, pessoal? Então, não tem como o médico ir lá não mexer. Então, é igual aqui. Eu tenho que ir lá dar uma anestesia para ir limpando lá a sujeira e tirando essas coisas da sua consciência. Não tem o que fazer. Então, às vezes você fica até zangado que o médico deu. Poxa, que dor da porra, esse cara. Mas é isso, faz parte, tá, pessoal? Então ele disse, afastando a pessoa. Então, quando você crê nesse engano, então, qual é a minha pergunta lá? Por que não podemos vibrar nesse engano? Então, por que a gente não pode vibrar, crer nesse engano? Porque vai afastar a pessoa da sua essência divina e do ensinamento autêntico. Então, por isso que a gente, né, é a minha pergunta que eu coloquei lá, e a gente está respondendo agora, tá, pessoal? Por que não podemos vibrar nesse engano? Por causa disso, porque faz com que a gente se afaste da nossa essência divina, então, da nossa espiritualidade, né? E nos afaste daquele ensinamento verdadeiro. Entende? Agora está respondido lá, né, pessoal, a pergunta. Vamos continuar. Aí ele fala, assim a falsa espiritualidade é um engano que corrói o espírito e adoece a alma. Então, ele deu agora, foi direto, foi na jugular, ele pegou a faca e deu uma facada, ele foi direto. Então, pessoas que estão nessas falsas espiritualidades estão vibrando aí a sua consciência em doutrinas erradas, em coisas. Então, isso caracteriza que você está numa falsa espiritualidade. E você está no engano, que vai corroer o espírito, né? E vai adoecer a alma. Então, vai deixar a sua alma doente.
Ele fala, agindo como uma máscara que oculta a verdadeira intenção do coração. Então, a verdadeira intenção da sua alma. Entende? Aquela luz, aquela alma divina que é para você colocar aqui nessa realidade, então, é ocultada. A beleza da alma, tá, pessoal? Peraí para eu não... Eu tossi aqui, tá, pessoal? Eu tenho que ir devagarzinho, tá? Tenha paciência comigo aí, tá? Eu tenho que ir devagarzinho aqui para não tossir aqui, né? Espirrar aqui. Então a gente tem que ir devagarzinho para eu conseguir passar para você, porque, né? Vírus aí, peguei aí, tá, pessoal? E faz parte, né? Por isso que nem nesse dia eu vou ficar saindo muito, tá? Não passar para outras pessoas também, né? Eu me tratar, me cuidar aqui, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala? Ele diz que essa falsa espiritualidade é um engano que corrói o espírito, adoece a alma, agindo como uma máscara. Então, é como você colocar uma máscara. É por isso que agora aí, tá? A maioria que estão nesse contexto religioso, tudo estão com máscara. Por isso que quando você é sincero, está nesse lugar, a espiritualidade, Cristo está sondando o seu coração. E ele vai tirar você da onde essa festa de máscara, festa do engano. Ele vai tirar dessa religiosidade. Entende, pessoal? Então, ele vai fazer isso. Então, ele vai sondar lá seu coração. Você tá lá, né? Na igreja, aleluia. Eu peço que o ar que eu respiro. Eu vejo como uma... Ali tem pessoas falsas e você tá lá com o coração sincero. Foi o que aconteceu comigo, pessoal. Eu, quando cantava lá, eu estava fazendo algo para aquela, como é que se diz? Aquele templo, aquela denominação, tá? Eu estava com o coração sincero e a espiritualidade estava olhando isso. E ele sabia que ali tinha doutrina, engano, e eu não tinha conhecimento, não tinha ainda aberto minha visão espiritual. Eu estava ali, porque eu estava querendo buscar uma conexão com Deus, até pelo meu sofrimento do dia a dia que eu tinha, né? Minhas coisas aqui, tá? Então, pelas coisas que eu tinha, o sofrimento, então, a gente foi para esses lugares. E a Matrix sabia. Mas lá eu estava com o coração, né? Perto como ar que eu respiro, certo como a manhã que se levanta, não certo como eu te falo e posso me ouvir. Eu vou melhorar, tá, pessoal? Da minha gripe, eu vou voltar aí, tocar o violão, aí cantar umas músicas aí pra vocês, tá? Eu tô devendo aí já faz um tempo, né? No último vídeo que eu gravei aí, né, pessoal, que eu cantei foi até uma música gospel aí, tá? Nossa, a visualização, vocês me deram quase 2.000 visualizações. Obrigado, tá, pessoal? Obrigado. Espero que essa música, a frequência, tenha ajudado a você, tá? Espiritualmente, feito você bem no momento. Teve um que escreveu, né? Nossa, eu não consigo parar de escutar essa música aí. Porque a frequência estava tão boa, né? Eu coloquei. Não, a música é gravada aí por cantores famosos, né? Mas eu coloquei a minha energia, a minha interpretação ali. E que bom que ele gostou da minha interpretação. No instante, vai dizer até que a música é minha, não é do, do cantor e compositor, tá? Mas graças a Deus, tá? É para ajudar vocês, tá, pessoal? Eu sei que tem música agora aí que tá difícil de ouvir, né? As músicas estão sem alma, tá, pessoal? Eu sei disso, tá? Então, ele fala que agindo como uma máscara. Então,
essa falsa espiritualidade age como uma máscara que oculta a verdadeira intenção do coração, então, da sua alma divina. Diferente da espiritualidade genuína, então, diferente da espiritualidade verdadeira, que se baseia na humildade e na mudança real de caráter, né? Então, a verdadeira espiritualidade, ela tem uma frequência. Qual é, pessoal, a frequência? Na humildade. Então, pessoas que não estão transmitindo a humildade para você, aquela frequência, olha agora esse seu líder, tá? Eu estou dando essa dica aí para você. Olha o seu líder, olhe outras pessoas aí, se elas estão nessa humildade. Você tem que sentir a frequência, tá, pessoal? Não é ele demonstrando ali, ô irmão, é que é bonzinho, oi, em nome de Jesus, a gente vai fazer aqui o trabalho, mas você tem que depositar 1.500 aí. Oi, a gente precisa ajudar essas pessoas, pessoal. Oh Deus, toca no coração dessas pessoas. Essas criancinhas estão precisando de você. Amém. Não é isso aí, tá, pessoal? Nessa falsa humildade, não, tá? E querendo tirar dinheiro de vocês, querendo, né, usurpar das coisas, aproveitando dessas coisas aí. Tem um monte aí fazendo isso, tá? Então, vocês que têm até aquela compaixão, aquela coisa, não se sente, aí vai lá, deposita 1.500, né? Se ele, por exemplo, se ele enganar 10 pessoas, depositar 1.500 na conta dele. Aí ele vai dizer que vai ajudar, vai construir lá o negócio para as criancinhas, vai, né? Aí ele vai chorando, oh meu Deus, a gente precisa. Aí começa a chorar ali, aí começa, né? Você vê, eu não vou fazer nunca isso aqui, tá, pessoal? Se você tá aí, o meu contato aí de Pix, o meu endereço aí, tá tudo aí, o meu WhatsApp, tá tudo aí, eu coloco aí embaixo aí, tá? Mas você nunca vai ver eu aqui chorando, tá, pessoal? Querendo colocar uma falsa humildade para tentar tirar dinheiro de vocês, para vocês depositarem na minha conta. Você não vai ver isso aqui no meu canal, tá? Vocês não vão ver. Vocês vão ver aqui ensinamento. Eu vou estar passando o ensinamento de vocês. Agora, se vocês sentem verdadeiramente e querem me ajudar, tá aí o contato, você vai e procura. Por isso que eu coloco aí embaixo e nem falo, tá? Eu tô falando agora, tá? Por causa, tem pessoas aqui que ficaram me perguntando, ô irmão, e como é para ajudar aí você, o canal? Ele nem sabia, porque ele não viu eu pedindo nada. A maioria dos que vocês vê aí, tanto os pastores e os espiritualistas, estão tudo pedindo aí, pedindo like, pedindo, né, para você depositar, e tá tudo aí. Teve um cidadão que falou isso aí. Oh, aonde é que, para ajudar você aí, não sei o que, tal, não sei o que. Ele não sabia que tava aí na minha descrição do meu vídeo. Eu aí vim, gravei falando. Eu só falei isso porque essa pessoa me pediu o, o contato para me ajudar, tá? Porque eu não vou pedir isso, não vou ficar fazendo essa falsa humildade chorando para vocês depositarem. Eu já vi isso muito acontecer e muitas pessoas caíram no golpe aí do vigário, no golpe evangélico, católico, espírita, vários golpes aí, tá? Muitas pessoas caíram, tá? Mas isso demonstra que vocês têm compaixão. Quando você vê a pessoa lá, então, eles aproveitam disso, colocam essa falsa humildade para tirar dinheiro de vocês. Aproveitar, então, são os aproveitadores, estão aproveitando da sua bondade, da sua frequência. A maioria aí, ó, olha aí os pastores. É um dos maiores aproveitadores disso aí.
Eu sinto muito falar isso aqui, tá, pessoal? Porque isso aqui vai. Muitas pessoas vão ficar zangadas comigo, tá? Eu sei disso, tá? Não tem como, tá? Eu coloquei minha cara a tapa é para vocês me darem tapa mesmo, tá? Senão não vim aqui gravar vídeo nenhum, tá? Em pleno domingo, tá, pessoal? Estaria, digo, vou pra praia aí tomar umas aí, pegar umas mulheres aí. Então, a verdadeira espiritualidade se baseia na humildade e na mudança real de caráter. Então, vai mudar o caráter dele. Então, ele vai passar um caráter espiritual, um caráter de uma pessoa que é espiritual. Não de que tem duas palavras. Por isso que a Bíblia ensina, né? O seu disser tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é maligno. Então você não pode ter esses dois caras. Olha agora, pessoal, quantas pessoas no meio, principalmente do meio da onde eu passei, evangélico, quantas agora não têm um caráter espiritual? Mente na cara dura, tá? Tá nem aí, então vai andando assim totalmente desleixado. Olha, pessoal, quanto grupo eu passei, mas quantas pessoas mentiram, tá, pessoal? E se dizendo que é evangélica. Eu tô falando até de líderes, pessoas que estavam tocando comigo na igreja. Que perturbação. Por quê? Não tem a verdadeira espiritualidade. É falsa. Tá ali no meio, nessa falsa espiritualidade. Isso aqui é duro, tá? De se ouvir, tá, pessoal? Aí ele fala: a falsa espiritualidade é focada na vaidade e na ilusão. Então, a maioria, né, quer se apresentar, então são vaidosos, se apresentar, eu tenho dinheiro aqui, ó, Deus é que me enriquece. Então, é nessa vaidade e nessa ilusão. E pior que vai passando essa vaidade, essa ilusão para os membros. Vocês acreditam que uma pessoa é de Deus? Se tiver mansão, se tiver carro, se tiver, ai, Deus está com ela. E o próprio Cristo falou: o homem espiritual, o homem de Deus, não é conhecido pelos bens que ele possui. Tá? Então, por isso que às vezes tem muitos aqui que não acreditam que eu sou de Deus. Eu não tenho bens nenhum, não tenho dinheiro. Sou pobre, tá, pessoal? Ganho um dinheirinho aí, vou vivendo a minha vida. E aí, vocês acreditam que eu sou um homem de Deus ou não? Tem muitos até que não tem nem respeito para comigo, tá, pessoal? Tem uns que não tem nem respeito. Por quê? Se eu aparecesse como super-homem, que não sei o quê, aí aparecesse na mansão, eu tenho dinheiro aqui, aí vocês começavam, ai, meu senhor Samuel, eu tô aqui para te servir, meu senhor. Aí ia lá fazer comidinha para mim, ia lá fazer coisa. Eu já vi isso muito na igreja, tá, pessoal? Eu vi isso muito nas igrejas e esses pastores aproveitam desses servos aí, como é que se diz? Esses servos aí da igreja. Eles aproveitam mesmo, manda lavar carro, lave meu carro lá, faça isso. Não, e é um escravo, né? É um escravo. Ele que devia, ele é o maior, está servindo ao menor? Não, é eles que estão sendo servidos. Então, está totalmente fora do que a espiritualidade quer, porque a espiritualidade quer que aquele que é maior, que tem mais conhecimento, que tem mais coisa, ele sirva ao menor, tá? Mas está ao contrário, você vê que até a frequência dessas igrejas está totalmente ao contrário do que a espiritualidade quer. Vocês querem ouvir a verdade ou não? Aqui, por isso que eu não me afiliei a nenhuma, tá? Porque isso eu não vou poder falar em algum grupo aí religioso. Eu não vou poder falar isso aqui. Essas coisas que eu estou dizendo aqui, eu não vou poder falar. Se eu estou afiliado a um grupo desse, eu não vou poder falar isso. Mas por isso que eu, tá? Não estou afiliado a nenhum e posso falar isso aqui.
Então, a falsa espiritualidade é focada na vaidade e na ilusão. Então, na ilusão da Matrix, do dinheiro, do Deus Mamon. Então, a maioria da pregação agora estão levando vocês para essa ilusão. Aqui não vai ter meio termo, tá, pessoal? Pode espernear aí quanto for. Aí ele diz assim o pensamento moderno, então, pensamento do homem de hoje, né? Como é que tá? Tem feito um grande esforço para validar qualquer tipo de expressão religiosa. Então, é o que a maioria, né, que eu falei no vídeo, no primeiro vídeo, é que eu falei que a maioria tem as frases prontas, né? Ah, não, todos os caminhos aí religioso vai levar a Deus. Todas essas coisas. Então, isso é um engano, tá? Porque se todo o caminho levasse a Deus, para que Deus ia enviar o filho dele? Que o filho dele falou que é o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para que ele enviou então? Ou você acredita que Cristo não foi enviado por Deus? Você tem que fazer uma análise aí, tá? E decidir aí o que é que você está colocando a sua crença. Então, ele disse, assim o pensamento moderno tem feito um grande esforço para validar qualquer tipo de expressão religiosa. Então, qualquer tipo de religiosidade. Mas para nivelar como igual todas as formas de espiritualidade existentes, assim, qualquer espiritualidade que exclua Jesus é vã. Então, qualquer espiritualidade que está excluindo você, eu sou espiritual, mas eu não acredito que Jesus veio, ele passou no mundo aqui, ele deu a vida pela gente. É vã a sua crença. Você está numa falsa espiritualidade, pessoal. Porque não existiu, por isso que diz, tem até uma música dos evangélicos, né? Cristo é o autor da nossa fé, né? Ele é autor e consumador da nossa fé. Então, essa crença que você está colocando em algo, colocando em algum deuses aí, você é espiritual, eu acredito nisso, tal, não sei o quê, você pode estar entrando numa falsa espiritualidade. Porque se você não colocar a crença no verdadeiro, no caminho que é Cristo, você está criando uma falsa espiritualidade. Você está fora, é vã. Então, sua crença é vã. É o que ele fala. Então, mas para nivelar como igual todas as formas, então, tem pessoas que querem nivelar todas, aí a todas vão ser salvos, todo mundo está salvo, a todo mundo... É isso? Tem uns aí que estão adorando o bode. Tem uns que estão adorando Mamon. Então, vai ser salvo também? Tem uns que estão colocando a fé dela que você entra na religião lá, você tem que negar Cristo e começar a adorar o bode. E aí? Você vai negar Cristo? Aquele que deu a vida pela humanidade? Entende? Então, tem aí espiritualidade dessa forma. Então, a gente vai nivelar todas essas religiosidades como espiritualidade verdadeira? Não, muitas falsas, tá? Ele fala, as formas de espiritualidade existente, que existe hoje. Assim, qualquer espiritualidade que exclua Jesus é vã. Então, todas essas que excluem Jesus não está fazendo com que você se conecte ao Cristo, ao Filho do Deus vivo, é vã, você está colocando sua crença. Então, você está numa falsa espiritualidade. Isso aqui é duro, tá, pessoal? Muitos não vão gostar de ouvir isso aqui, tá? Do que eu estou falando. Mas é por isso que eu falei a vocês querem uma verdade ou não? Se vocês quiserem algum engano aí, vocês procuram aí, tem vários grupos religiosos aí. Procura aí para eles encher a sua mente aí de várias doutrinas aí.
e vocês estarem na falsa espiritualidade. Vocês querem se firmar na verdadeira espiritualidade ou não? É uma decisão sua. Eu não posso me intrometer. Deixa eu tomar um chá aqui para a gente continuar, tá? Meu Deus, 60 minutos. Não tem como mais continuar, tá, pessoal? Mas vamos parar aqui, tá? Eu vou ali almoçar, né, pessoal? Me reforçar, me cuidar aqui da minha gripe, tá? Demorou de eu pegar gripe, tá, pessoal? Mas ainda bem eu peguei aqui, é leve, tá? Só tossi um pouco, tá? É só essas coisas. Mas eu tô me injetando aqui bastante vitamina C, tô me alimentando mais reforçado para o meu corpo, né, reagir a esse vírus, tá, pessoal? E espero que vocês estejam fazendo o mesmo, tá, pessoal? Se descansando mais, não se estressando com muitas coisas daqui, tá? A gente se alimentando, uma boa alimentação, tá? Tomando aí algumas vitaminas, vitamina C principalmente, tá? Pra gente a nossa imunidade tá forte. Então vou marcar aqui terceira parte, tá, pessoal? Porque essa foi a segunda, né? Terceira parte amanhã, né? Amanhã, se Deus, né, pessoal? Se Deus e essa espiritualidade permitir, a gente vai continuar estudando sobre essa, como é que se diz? Esse tema que é a falsa espiritualidade. Eu acho que agora você está começando a ter uma ideia do que é essa falsa espiritualidade, tá, pessoal? Mas vamos continuar a terceira parte amanhã, se Deus permitir, me der força. Espero que amanhã eu esteja bem melhor aqui da gripe, né? Você viu que eu tossi pouco aqui também, né, pessoal? Eu me alimentei agora, ovos mexi, tomei suco de limão, tomei a vitamina C também. Então isso fez com que eu aumentasse um pouco a minha imunidade, né? Meu corpo está reagindo, tá, pessoal? Mas é isso. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade por tudo. Obrigado, pessoal. Agradecer a vocês. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. É tudo permissão dele. Tá? Até a próxima. Tchau!